Bom, na última aula nós falamos sobre os comandos modprobe, modinfo e algumas variações desses comandos com as opções que são utilizadas para extrair informações de dentro do sistema no que diz respeito aos módulos que estão instalados no sistema e todas as informações a respeito a esses módulos. Então, nessa aula a gente vai continuar ainda com esse mesmo tema, tentando aqui dar um pouco mais de informação sobre os diretórios nos quais existem algumas configurações a respeito aí dessa parte específica que é a inspeção de dispositivos para verificação de módulos e dispositivos do sistema. Então, se um módulo estiver causando problemas, o arquivo /etc modprobe.d/blacklist.conf, ou seja, pode ser tanto o etc modprobe.d ou então dentro dele vocês podem também, dependendo da versão, encontrar o blacklist.conf. Esses arquivos eles são usados para impedir o carregamento automático do módulo, e a linha blacklist ela deve ser adicionada ao arquivo etc modprobe.d e deve ser lá configurado dentro da parte específica lá do arquivo blacklist.conf as informações necessárias para poder realizar a instalação aí desse módulo. Então é possível modificar o arquivo note e dentro do /etc modprobe.d e dentro de blacklist.conf já existe por padrão, ou seja, dentro principalmente aí das versões ligadas ao Debian, a gente vai poder encontrar aí esses diretórios e esses arquivos. Então, a melhor opção é criar um arquivo de configuração separado. Pode ser aí o /etc modprobe.d.conf, pode ser criado aí esse arquivo e dentro dele criar os ajustes aí para cada kernel em particular. Então é bom criar aí um arquivo para cada um dos ajustes. Então os comandos lspci, que a gente viu nas últimas aulas, e o lsusb e o lsmode, também a gente viu nas últimas aulas, eles atuam como front-ends para ler as informações de hardware armazenadas pelo sistema operacional, e esse tipo de informação ele é mantido em arquivos especiais nos diretórios /proc e /sys. A gente deve levar em consideração que o /proc ele é um diretório virtual. Ele é carregado no momento em que o computador é ligado e ele vai para a memória, e logo que a máquina é desligada ele some novamente. O /sys ele é um pouco mais constante dentro do sistema. Ele existe lá um lugar na memória física constante, e todos os dois eles têm aí o objetivo de guardar informações desses módulos. Então esses diretórios eles são pontos de montagem que a gente chama para sistemas de arquivo que não estão presentes em uma partição de dispositivo, mas somente no espaço RAM, como eu já disse, na memória virtual, usado pelo kernel para armazenar a configuração de tempo de execução e informações sobre os processos em execução. Então, esses sistemas de arquivos eles não se destinam ao armazenamento convencional de arquivos, não é uma memória física em si, e portanto eles são chamados de pseudosistemas de arquivos e existem apenas enquanto o sistema estiver em execução. O diretório /proc ele contém arquivos com informações sobre os processos em execução e sobre os recursos de hardware, e alguns dos arquivos importantes em /proc
eles servem muitas vezes para essa inspeção de hardware que nós estamos fazendo aí. Muitas vezes para verificar o que está acontecendo aí com o módulo que você acabou de instalar, você vai ter que ir até o /proc e verificar o que aconteceu. Então, ir até o /sys e fazer uma verificação. E dentro do /proc, ele é um diretório, ele possui aí vários arquivos. Entre esses arquivos estão CPU info, que vai listar as informações detalhadas sobre as CPUs encontradas pelo sistema operacional, e o /proc/interrupts, que é uma lista de números de interrupções por dispositivos de entrada e saída em cada CPU. Então, eles são carregados na memória à medida que a máquina é ligada. Aí sim, esse diretório /proc ele é instalado na memória e junto com ele vem alguns arquivos de acordo aí com o funcionamento da máquina. Então o /proc/ioports ele lista as regiões de portas de entrada e saída que são registradas atualmente em uso, e o /proc/DMA ele lista os canais registrados de DMA que tem acesso direto à memória em uso. Bom, vamos ver aí esses comandos na tela e vamos ver um por um aí aonde eles existem e quais os arquivos que estão dentro deles. Bom, inicialmente vamos lá buscar o cd/etc /modprobe.d. Entramos aí nesse diretório do modprobe.d, vamos dar um ls-la. Nós já encontramos aí a bracklist.conf. Aqui nessa versão ela tem um nome um pouco diferente, ela se chama Intel Microcode bracklist.conf. Infelizmente não existe uma padronização, muitas vezes dependendo da versão esse nome muda e sempre vão existir aí nomes diferentes, às vezes mantendo o bracklist.conf, mas havendo essas diferenciações. Ele é um arquivo de escrita só para o root, como a gente pode ver aqui. Ele é leitura escrita para o root, ele é um arquivo normal. Para o grupo e para o usuário, ele é um arquivo somente de leitura. Então vamos entrar aqui no arquivo. .bracklist.conf. Beleza, vocês podem ver aí que não tem muitas linhas, ele somente tem aí talvez aí uma variável chamada bracklist microcode e qualquer outra informação que for necessária aí, que seja pedido aí no momento da instalação do módulo. Aí você vai ter que olhar na documentação do módulo para ver o que é necessário. Essa informação vai ter que ser colocada aí dentro desse arquivo. Bom, nós falamos sobre o /proc e o /sys, né, que são dois diretórios aí importantes para os módulos, para a instalação dos módulos. Então, no cd/proc, que é um arquivo, que é um diretório virtual, ele é carregado no momento que a máquina é instalada. Então, a gente pode ver aí que tem uma série de dispositivos que estão funcionando agora nesse momento. Aqui no lado direito a gente vê Devices, Driver, Dynamic, File System, Interrupts, trazer... ok, agora está para ver melhor. Interrupts, IO Ports, IRQ.
keycore, keys, ou seja, uma série aí de processos que estão funcionando nesse momento. E esses processos têm aqui a parte de módulos, né? Provavelmente aí ele deve ser um diretório. Não, ele é um arquivo. Tem alguns diretórios aqui dentro desse diretório. É um diretório que tem vários diretórios funcionando dentro dele. E a maioria são alguns arquivos. A gente tem um link aqui. Então são alguns aqui mais diretórios. Então são vários processos correndo aqui dentro do proc, do /proc, que são processos que, à medida que a máquina for desligada, esses processos eles vão desaparecer. E eles depois vão ser trazidos novamente à medida que a máquina for religada novamente. Então, por mais que seja um diretório do sistema, é um diretório que a gente chama que é um diretório virtual. Aqui a gente pode ver o interrupts, que é um dos arquivos que a gente falou anteriormente. Esses arquivos eles servem justamente para poder servir aí para listar informações sobre número de interrupções do módulo, ou então listar informações detalhadas sobre as CPUs que foram encontradas dentro do sistema operacional. Se a gente entrar aqui dentro desse diretório, e mais especificamente dentro desse interrupts, então vamos aqui interrupts, a gente vê aqui as portas, né, as IO ports, elas estão numeradas, as informações aqui sobre o tempo, o nome aqui são módulos. Nessa primeira, segunda, terceira, quarta, nessa quinta coluna a gente tem os módulos que estão funcionando no momento dentro desse arquivo. Na realidade é um arquivo dentro do diretório. Então no momento que é verificado lá no LSPCI o módulo, ele está lá instalado e foi verificado que ele está instalado, foi verificado as informações dele, o módulo também foi instalado. À medida que você detalha a pesquisa lá no LSPCI, com o número lá do módulo específico, aí depois que verificou que está tudo ok, o próximo passo é vir aqui e verificar se esse módulo está funcionando aqui também dentro do /proc. Porque se ele estiver funcionando aqui, a chance do problema provavelmente deve estar numa outra situação posterior, porque até esse momento ele foi carregado dentro da memória e ele está atuando aí como um processo dentro da máquina. Então não haveria aí possibilidade desse módulo aí ter algum tipo de conflito, porque ele foi instalado perfeitamente dentro da máquina, então não há problema nenhum. Então é mais uma forma de inspeção de hardware, de verificar se está tudo ok dentro do sistema, né, e dentro com o módulo que você instalou. Então nós vimos aqui o interrupt, né? Vamos ver aqui o CPU info. Então o /proc CPU info é mais informação que a gente obtém, né, aqui sobre a lista específica
dos números de interrupções por dispositivo de entrada e saída de uma CPU, que é a CPU que você tem na máquina. Então são informações aqui bem específicas aí sobre a CPU, que a gente tem modelo, a quantidade de megahertz que ela está rodando, o ID físico, a FPU exception, os flags que existem aí nessa CPU. São assim informações bem técnicas que de repente pode servir, e se você precisa de informações específicas sobre a CPU, essa é a forma de você encontrar lá no /proc, porque justamente aqui ela está informando o carregamento desse processo dentro do sistema. Então, do que a gente viu, nós vimos aí CPU info, CPU proc, o IO-ports. Então vamos lá no /proc e aí IO-ports. Aqui são todas as portas. Informação interessante aqui. Está instalado o módulo, né? Você verificou lá no LSPCI. Você verificou também que ela foi carregada dentro do /proc. Aqui você tem condição de verificar quais as portas cada um dos dispositivos eles estão usando. Às vezes eles vão dentro de uma sequência de portas, que por exemplo entre o PIC 1 vai entre 20 e 21, o timer 0 vai entre 40 e 43, o teclado, né, que é o keyboard, ele vai no 60, mas ele também usa aqui a porta 64, e a gente também tem informações aqui do RTC CMOS, que vai aqui entre 70 e 71, e o restante dos aplicativos todos, dos dispositivos todos que você tem dentro do seu sistema, você vai encontrar aqui nesse arquivo. Então, vamos aqui, o próximo seria o DMA, que está ligado justamente à memória do sistema. Aqui a gente não vai encontrar muita informação, tem somente essa informação aqui sobre Cascade, que é justamente a única informação que a gente encontra aqui a respeito da memória que foi carregada dentro do sistema. Aqui nós vamos ter então DMA e as informações específicas aqui sobre sys e sobre proc. Então, o restante fica para a próxima aula, tá? Essa é uma parte bem extensa, porque são bastante detalhes aí sobre a questão de instalação de módulos, então acaba sendo bem extenso e fica difícil colocar tudo dentro de pouco tempo. Então a gente continua na próxima aula. Até mais!